Bom, e no decorrer da semana nós fizemos inúmeras matérias sobre o meio ambiente, que de acordo com a ONU é comemorado hoje, dia 5 de junho. E eu estou recebendo aqui no estúdio a Alexandra e a Isabela. A Alexandra, que tem um currículo extenso, ela é tecnóloga, perita ambiental, está graduando em engenharia ambiental, e a Isabela é engenheira ambiental. Sejam bem-vindos em nossos estúdios. E para iniciar a nossa entrevista, a primeira pergunta: o que é o meio ambiente em si? Bom, o meio ambiente em si, ele é tudo que engloba, todos os elementos vivos e elementos não vivos, né? Estão relacionados com a vida, com a terra. Elementos não vivos, a Isabela pode falar um pouquinho para vocês entenderem melhor, ficar mais especificado. Em relação aos elementos não vivos, principalmente a água, né? A gente tem até o Dia Mundial da Água, a questão do solo, do ar. Então, geralmente as pessoas confundem um pouco, acham que o meio ambiente é só a natureza, mas na verdade engloba também as relações humanas, as atividades econômicas. Então ela está relacionada com o meio físico, o meio biótico e o meio antrópico também. Até aquilo que a gente não vê é considerado no que está vivo no meio ambiente, que são os micro-organismos, né? A gente não consegue ver a olho nu, né? Então eles sempre estão debaixo do solo ou em algum outro lugar que nós não conseguimos, mas mesmo assim ele faz parte do meio ambiente. E Alexandra, quais que foram os critérios utilizados para a escolha da data do Dia do Meio Ambiente? É uma lei de número 8.028 de 1981. Né? Foi o João Batista de Oliveira Figueiredo, foi o presidente que criou essa lei nesse período. E ele exerceu a profissão dele de presidente do Brasil de 15 de março de 1979 e foi até 15 de março de 1985. Né? Então, foi um dos critérios que começou-se no Brasil, né? Um pouquinho mais retardatário aí, a dar mais a importância ao meio ambiente. E o que o governo estabelece, né? Que nesse período, em todo o território nacional, se promove nas escolas o estudo do meio ambiente, a importância do meio ambiente, a atividade do meio ambiente. E a finalidade é a participação mesmo, sabe, da comunidade nacional na preservação e no patrimônio natural do país, em termos de Brasil. Isabela, aproveitando aqui que a Alexandra comentou sobre o meio ambiente nas escolas, como que funciona a educação ambiental? A educação ambiental ela é um processo de formação que ela visa ensinar. Geralmente as pessoas entendem a educação ambiental como educação ambiental infantil. É importante que seja ensinado isso nas escolas, né? Que as crianças desde pequeno já vai entendendo a importância do meio ambiente, o que é o meio ambiente e por que a gente deve proteger o meio ambiente. Só que a educação ambiental ela tem que extravasar a questão da educação formal. Ela tem que ser informal, ela não tem que ser só nas crianças, tem que ser nos adultos, nos idosos. E geralmente são essas pessoas que é mais difícil você conseguir estabelecer novas ideias. A questão, por exemplo, de queimar o lixo, isso faz parte da educação ambiental. Por que não queimar o lixo? Então, a Semana do Meio Ambiente e hoje o Dia Mundial do Meio Ambiente serve justamente para isso, para conscientização, e isso é uma forma de educação ambiental da relação do ser humano com o meio, porque a gente não pode se excluir achando que meio ambiente é só o meio natural e de que a gente não tem nenhum tipo de relação com isso. Nessa semana nós fizemos uma reportagem sobre a poda de árvore, que aqui em Mococa nós vimos algumas imagens realmente tristes. E a gente sabe que a árvore ela contribui com o nosso sistema respiratório, mas existe outro serviço que as árvores prestam para o nosso planeta também, não é? Isso, muitos outros serviços. A árvore ela nos dá sombra, ela te traz tranquilidade, paz. Às vezes você está nervoso, pensativo, você vê uma sombra, você senta ali, você reflete, né? Ela dá frutos, ela atrai várias espécies de pássaros, de animais, né? Para fauna e flora também. A árvore ela tem muita benfeitoria para a gente.
Não, assim, às vezes algumas árvores podem querer que atrapalhe uma construção. Você pode sim ir na prefeitura, pedir a extração de forma correta, que tem a forma correta, foi explicado já nessa semana. E após isso, você sim consegue fazer a extração com as reposições, tudo dentro das normas municipais. Então, nada é proibido, desde que quando faz de maneira correta. E a árvore realmente é vida. Até existe uma citação na Bíblia, árvore da vida. Isabela, existe alguma relação dessa árvore da vida com o meio ambiente que nós vivemos hoje? Com certeza, né? Igual a Alexandra estava falando anteriormente, a questão da arborização, principalmente quando a gente fala em arborização urbana, que é o que está mais próximo da gente, a Alexandra explicou a questão dos benefícios das árvores, o que elas podem trazer. Então, também a educação ambiental, ela vem nesse sentido de tentar explicar para a população quais são os benefícios, o porquê que a árvore tem que estar ali, porque ela deve ser protegida. Então, a questão não só do oxigênio, mas da qualidade de vida. Tem pesquisas, né, que mostram que a presença de árvores, elas melhoram a qualidade de vida, elas são um regulador climático para a população também. E quando a gente fala em áreas verdes protegidas, principalmente, elas estão ali para tentar minimizar impactos ambientais das nossas atividades do dia a dia. Então, elas estão ali para proteger os corpos d'água, que são dali que a gente retira a água, que a gente vai beber. Está diretamente ligado com a economia também, porque se as árvores protegem os recursos hídricos e você tem um déficit na vegetação, então quer dizer que você tem um corpo d'água muito mais afetado e isso encarece a conta d'água, por exemplo. Então, a Semana do Meio Ambiente, ela vem justamente para que a população em geral comece a refletir qual é o papel dela dentro do meio ambiente, do papel da proteção. Existe um artigo da Constituição Federal, que é o artigo 225, que diz que todos têm direito a um ambiente ecologicamente equilibrado. Mas se todos têm direito, todo mundo também tem o dever de proteger. Bom, e para a gente encerrar, Alexandra, a gente tem visto imagens, acontecimentos de queimadas, as podas de árvores. Você acredita que aqui em Mococa, tanto a população quanto o poder público cuida devidamente do nosso meio ambiente? Há um tempo atrás, estava tendo uma grande redução, né? Então, assim, hoje a gente vê que o pessoal já voltou a fazer novamente essas podas drásticas. Tem 2 semanas atrás que eu fui pegar o trecho ali da Expoan a Coab 2, eu deparei com 2 queimadas grandes, onde gera uma grande multa e o município ele deixa de arrecadar a receita e ele deixa de notificar essas pessoas. Talvez essas pessoas não saibam o mal que ela está fazendo, como ela está prejudicando não só o meio ambiente, mas ela está prejudicando a saúde, ela está prejudicando as espécies de animais, espécies de pássaros, e isso atrai muita coisa, porque assim, quando há fogo, a combustão é uma troca de química, né? Então, assim, o fogo é para aquelas empresas que elas têm o licenciamento, que elas precisam trabalhar e precisam fazer aquilo. O que a gente gera dentro de casa, o que a gente gera no nosso quintal, a gente tem que ter um destinamento correto. Se você podou, hoje nós temos o ecoponto, que você pode levar lá, que fica na rua São Caetano do Sul, 174. Lá eles estão recebendo gratuitamente essas podas, não precisa pôr fogo, não precisa descartar em local que não é adequado, principalmente em área de APP. O que é a área de APP? A área de APP é onde que é próximos de rio, córrego. Então você tem que preservar essas áreas, por quê? Porque está no nosso meio que nós vivemos. Se a gente ficar degradando, jogando lixo, queimando, isso vai para a gente, que a gente tem uma vida razoável, estimável aí até 80 anos, mas vai prejudicar quem?
os nossos netos, bisnetos, eles sim vão sofrer o que talvez hoje a gente sofre com minimização, mas eles sim vão sofrer daqui 100 anos, a gente está falando, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado e tem que cuidar. Exatamente. Em relação também à questão do poder público, a gente percebe que sempre tem reclamações da população em relação à questão de descartes irregulares, por exemplo, que é um grande problema na área urbana, a questão das podas drásticas que a Alexandra estava comentando agora. Só que a gente tem que entender que não existe um culpado, não existe só o culpado do poder público. A população precisa entender o papel dela, porque se existe um descarte irregular, quem descartou provavelmente não foi a prefeitura. Então, a gente tem que cobrar do poder público e se cobrar também nas nossas ações do dia a dia, porque é isso que faz a diferença. O meio ambiente não está só no meio natural, não está só lá na propriedade rural, não está só lá longe, está do nosso lado. Então, e principalmente entender que quando a gente não trata o meio ambiente bem, o meio ambiente acaba não tratando a gente bem também. Então, se você acaba fazendo um descarte irregular, por exemplo, acontece muito da questão dos vetores de doenças, principalmente a dengue, que vem assolando a cidade há muito tempo. Esse ano, inclusive, foi até decretado calamidade pública. Tem a questão das doenças dos escorpiões, tem ratos, cobras. Então, a gente precisa ter a ideia de que nós somos responsáveis pela limpeza, nós somos responsáveis pelo meio ambiente e de que a gente está cercado por ele. Nós fazemos parte dele. Não existe o ser humano e o meio ambiente. É tudo junto, é cíclico, né? E é isso. A Semana do Meio Ambiente está aí para a gente poder refletir sobre essas coisas e começar a mudar as nossas ações para aí sim a gente poder sempre pedir do poder público mais. Se você cortar a árvore, logicamente, o que ela vai? Ela vai sentir um grande estresse, porque ela vai soltar galhos novos, folhas novas, todo mundo acha que é bonitinho, que a folhinha é bonitinha, mas cada vez que você cortar ela, você está diminuindo o tempo de vida dela, certo? E cada vez que ela solta galho, os galhos, eles vão ser mais fracos, com certeza, do que aqueles fortes que você cortou. Talvez a gente não tenha um conhecimento, mas hoje aqui em Mococa tem um pessoal que eles são especializados, os jardineiros são especializados nessa área. Se você quer fazer uma coisa corretamente, procure. Se vocês não souberem, pode procurar o nosso escritório, que é a Geotec, que fica na rua Sergipe, número 75, no bairro Jardim Nova Mococa, de frente à Igreja Sagrada Família. Inclusive é de frente uma praça e fica lindo, maravilhoso um IP amarelo que tem lá, né? Até todo ano a TV Direta vai filmar nosso IP amarelo, que eu, quando pequena, ajudei a cuidar desse IP. Então, esse IP é um símbolo e existe até uma lei criada há muito tempo. O símbolo da árvore do nosso município é o IP amarelo, né? Então, assim, é muito bonito quando chega a florada, chega a primavera e a TV todo ano, a TV Direta está lá filmando esse IP amarelo. A gente fica muito contente. Bom, e além do IP amarelo, nós vemos muito em Mococa também o IP rosa, que inclusive nós fizemos uma reportagem sobre ele também. E você de casa, eu desejo que se sinta tocado com essa entrevista. Quero agradecer as meninas que vieram aqui esclarecer mais um pouco sobre o meio ambiente para a gente. E eu quero deixar uma pergunta. O que você aí de casa faz para contribuir com o meio ambiente?